é que Ele é um enxugador de lágrimas. Deus é aquele que transforma a tristeza em alegria. E eu quero convidar você para abrirmos juntos a palavra de Lucas, capítulo 7, 11 a 17, no Evangelho segundo Lucas. Um momento onde Jesus viveu algo parecido com aquilo que Elias viveu lá em Sarepta, mas de uma maneira ainda mais completa. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Alguém tem a página aí da Bíblia da igreja? 75 ou 55? 55. Então, Lucas no capítulo 7, o versículo 11 até o 17. Quem está em casa pode abrir a sua Bíblia aí também e acompanhando assim essa pregação. Eu quero ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, a mesma que tem aqui na igreja. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Até aqui a leitura das palavras do Senhor. Vamos dizer juntos: louvado sejas Cristo. Louvado sejas Cristo. Pode deixar a Bíblia aberta se você quiser acompanhar. Talvez, se a gente estivesse lá nessa situação, o nosso louvado sejas Cristo seria bem mais forte aqui, né? A gente ia ficar assim, atemorizado como aquele pessoal lá. Mas vamos olhar para esse texto com carinho, porque ele quer comunicar a palavra de Deus para nós hoje de uma maneira bem importante. Primeiro, no versículo 11, diz que Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E o texto bíblico é muito rápido, dizer simplesmente Jesus foi. Na nossa cabeça de Guarulhos, São Paulo, Jesus pegou ali o metrô e chegou lá sem trânsito rapidinho. Mas são 50 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus estava. Qual que era o veículo principal de Jesus? Transporte sebo na canela, né? Esse transporte. Então ele tinha que caminhar esses 50 quilômetros a pé, naquelas estradas poeirentas. E eu creio que Jesus foi até aquela cidade porque esta viúva precisava, e porque aquela cidade precisava que ele estivesse lá naquele momento exato. Ele vai ao encontro dessa cidadezinha que chama Naim, que traduzido significa a agradável, uma cidade agradável. E o que ele encontra lá não é uma situação agradável, mas uma situação de tristeza. Há necessidade da sua presença. E Jesus sabe quando a sua presença precisa ser experimentada de uma maneira especial em nossa vida. E aí, ele vai até você também dessa forma. Jesus sabe quando você precisa de um toque especial na sua vida. Ele sabe. E ele vai ao seu encontro para suprir a sua necessidade. Ele vai até o local da sua dor. Jesus não espera que você tenha a fé mais firme do mundo, não espera que você corrija a sua vida antes. Ele vai até você e até o local da sua dor. Ele vai até Naim. Ele vai até lá, até o local da dor.
da sua luta. E lá ele te encontra para transformar a sua vida. Foi assim nessa história. Assim também ele transforma o encontro de duas multidões bem diferentes aqui. Vocês perceberam que tem duas multidões no texto? Uma é a multidão que vai seguindo Jesus. Versículo 11, seus discípulos e uma grande multidão. Ali há uma multidão seguindo Jesus. Outra é a multidão que está saindo da cidade no momento de enterro. Uma com destino ao cemitério, cabisbaixa, outra sedenta pelas palavras de Jesus e de ouvi-lo. Ambas as multidões aqui, as duas, estão alinhadas com a vontade de Deus. Ouvir as palavras de Jesus e ser solidário com as outras pessoas. As duas multidões cumprindo o propósito de Deus. E aí, contudo, Jesus transforma essas duas situações em uma só. Essas duas multidões em uma só. As duas são transformadas em uma só porque aquela que está seguindo Jesus precisava aprender a ser solidário com o que estava sofrendo. A gente já viu os discípulos de Jesus em outros textos bíblicos, né? Xingando lá, bravos porque alguém estava interrompendo Jesus. E Jesus tentando mostrar para eles como era importante ser interrompido e ser solidário com quem estava sofrendo. E aqui nesse texto, então, Jesus ensina essa uma multidão que quer ouvi-lo a importância de parar para ouvir e ajudar quem chora. E a multidão que chora, cabisbaixa, aprende agora também a olhar para frente e ter esperança. Olha para a realidade de que o cemitério não é o ponto final da vida. E aí eu quero perguntar para você, bem concretamente nessa manhã, em qual dessas duas multidões você está hoje? Na multidão que ouve Jesus e precisa aprender a ser mais solidária? Ou na multidão que está cabisbaixa e precisa aprender a ouvir Jesus e ter esperança? Pensa um pouquinho, qual multidão você se encaixa? Jesus transforma essas duas em uma só, porque ele une as duas a partir daquilo que ele faz na vida das pessoas. Só que, no meio dessa grande multidão, a atenção de Jesus não está no ajuntamento do povo. Para onde Jesus está olhando? Para quem Jesus está olhando no texto? Hã? Ele vai olhar para a mulher que está sofrendo. Ele olha para a viúva, aquela viúva que precisava dele. Jesus olha aquela que tinha perdido a esperança. Você sabe qual é a situação dessa viúva? A viúva de Naim? Não era uma situação fácil. Porque o contexto social daquela época, 2000 anos atrás, era bem diferente do nosso contexto de hoje. Hoje já é difícil você perder alguém. Naquela época, a mulher tinha perdido o marido e ela perdeu agora o único filho. Sabe o que significa para ela? Qual é o futuro que ela tem? Se ela não tiver um parente muito rico, provavelmente ela vai ter que mendigar o pão. Vocês entendem? Ela não tinha condições, ela não tinha como se sustentar. Se ela não tivesse um parente rico para ajudá-la, ela ia precisar do povo ser caridoso com ela. Então o desespero é perder as pessoas queridas e perder a dignidade de vida e perder até mesmo a chance de ter um sustento. Imagina o desespero dessa mulher. Por isso também aquela viúva de Sarepta, lá no Antigo Testamento, aquela história que a gente ouviu a Suzana ler, também está em desespero e diz, por que agora tudo isso? Será que Deus me está castigando por causa dos meus pecados e matou o meu filho? E aí, Jesus olha para essa mulher na sua tristeza e mostra para ela que há esperança.
ele se aproxima e ele se compadece. Na linguagem de Almeida, a tradução diz se compadece. Na nossa linguagem diz que Jesus teve pena dela. Aqui a palavra ele se compadece. E o que é compadecer? É você padecer com a pessoa. É você sofrer junto com ela. Jesus olha para aquela mulher, entende a dor dela e sofre junto com ela. Ele se comove, ou seja, ele vai se mover junto com ela na sua dor e ir ao encontro dela e ajudá-la a sair dessa situação. Então, Jesus sabe da nossa dor. Mas esse saber de Jesus não é só um saber racional. Não é só que ele sabe na inteligência dele. Jesus conhece a nossa dor e sente no coração dele a nossa dor. Por quê? Porque ele nos ama. Porque ele ama com um amor muito maior do que você ama os seus filhos. Quando um filho, quem tem filho aqui, ou filha, quando um filho de vocês sofre, vocês não sofrem juntos? Parece que sofre até mais do que quando o sofrimento é seu, né? Quando o filho está doente, quando o filho está precisando de ajuda. Quanto mais Deus, na sua misericórdia, que te ama mais, muito mais do que um pai e uma mãe conseguem amar um filho, também se comove conosco. E aí Jesus chega para essa mulher, ele chega para ela e diz, não chore. Mas essa ordem de Jesus não é uma ordem fria de alguém que diz assim, para de chorar. Por que você está chorando? Não chora. Não é isso que Jesus faz. O seu amor é tão profundo que esse não chore de Jesus é um não chore de consolo. Jesus é um especialista em enxugar lágrimas. Ele sabia chorar com os que choram. E até mesmo poderia transformar essas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. É um não chore que traz junto a promessa que está lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4. Diz lá que ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa que Jesus vai cumprindo já na vida daquela viúva. Qual é a sua situação de dor? Qual é a dor de outras pessoas que está te afligindo hoje? Talvez você não esteja numa situação de dor pessoal, mas é afligido ou afligida pela dor de alguém? Qual é a sua luta hoje? Ele está olhando. Jesus está olhando. Nós podemos levantar os olhos para Ele também. Podemos nos apressar em ouvir o que Ele está falando. Ele diz para aquela mulher, não chore. Nós podemos nos apressar pela palavra dele e ouvir o que ele nos está dizendo aqui, no meio dessa pregação, na leitura bíblica, o que ele está dizendo para mim. E ter a nossa realidade de vida transformada. Também ele olha para você e para mim e diz assim, não chore, estou aqui. Venha a mim e eu te aliviarei. Venha a mim, eu te darei descanso, o descanso da sua dor. E ele não se preocupa só com as situações grandes, de grande dor. Ele se preocupa com o pão nosso de cada dia. E pão nosso de cada dia, Martinho Lutero explicou muito bem no Catecismo Menor, não é só a comida, o alimento, mas vai desde o alimento, sim, a roupa, o teto que a gente tem. Lutero inclui até bons vizinhos, bom governo, boa saúde, bons filhos. Isso tudo é o pão de cada dia. E Deus se preocupa com isso na nossa vida também. Ele está olhando para nós. E Ele quer nos ajudar. Essa ajuda Ele estende naquela situação lá. Jesus faz parar o cortejo fúnebre. Como é que Ele para esse cortejo?
Aqui, de novo, o texto bíblico é rápido e a gente às vezes não percebe o que está por trás. Jesus chega e ele toca no caixão. Por que isso está escrito aqui, ele toca no caixão? Para a gente, a maioria de nós, é até uma coisa normal, né? A gente vai lá se despedir de um ente querido, a gente toca no caixão. Mas para o judeu, não. Para o judeu, você tocar no caixão significava que você estava impuro. Você não poderia ir ao templo, você não poderia se aproximar das pessoas, você estava impuro. Você tinha que esperar até o final do dia para se purificar. E mais, quando Jesus toca o caixão, ele está fazendo aquilo que só os familiares mais próximos faziam. Porque, além de tocar o caixão, se alguém tocasse a pessoa falecida, aí eram 7 dias de impureza, que a pessoa tinha que ficar isolada. 7 dias. E isso só os familiares próximos faziam. Só as pessoas próximas que estavam ali carregando. E aí a gente não tem que imaginar um caixão como hoje, é uma simples maca, onde a pessoa enrolada em panos está sendo levada ali em cima daquela maca, no meio da rua, sendo levada para o cemitério. Então Jesus toca nesse caixão. E com isso ele mostra assim, eu estou próximo de vocês como um familiar. Eu sinto a dor de vocês como um familiar. Vocês entendem a profundidade desse toque? Não simples, chegou lá e encostou. Por que todo mundo para? Todo mundo para porque Jesus encostou. Então tem duas coisas. Ele deve ser um parente muito próximo e agora ele está impuro. Então todo mundo para. E Jesus, então, mostra proximidade e disposição de ir além da obrigação da lei. A obrigação da lei dizia para não encostar. Jesus vai além daquela obrigação da lei e mostra a sua proximidade. E então ele se dirige ao jovem: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E esse jovem realmente se levanta e começa a falar, ele volta à vida. E ele então é devolvido à sua mãe. Imagina as lágrimas de alegria agora dessa mãe. Primeiro o susto, depois as lágrimas de alegria. Eu, quando chego lá na casa dos meus pais, quando eu chego, a minha mãe é manteiga derretida igual eu. Eu chego lá, ela chora. Chora de alegria porque eu cheguei. E eu choro junto. Eu choro junto. Aí daqui uns dias, quando eu vou embora, ela chora de novo. Mas é outro choro. É o choro da saudade. Aqui nessa situação, essa mulher estava no choro da tristeza. Mas esse filho volta à vida, ela pode abraçá-lo, ela pode ter esperança de vida de novo. E aí essas lágrimas agora são de alegria diante de Jesus. Aquele que transforma realidades que parecem impossíveis. É impossível para nós, mas para Deus o impossível é possível. Para nós parece conto, algo que não é possível acontecer. Mas se Jesus é o Criador do universo e Ele criou todas as coisas, porque Ele é a palavra de Deus, tudo foi criado por meio dEle. Se o universo foi criado com Deus dizendo, haja luz e houve luz, então se esse Deus olha para um morto e diz, volte à vida, isso é pouco para Deus. E aí o morto volta à vida. Para nós é absurdo, para Deus não. E ele faz esse milagre para mostrar duas coisas. Uma, ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com a sua dor. E duas, ele é aquele que vai vencer a morte. Duas coisas que a gente precisa ter no coração. Deus se importa com a nossa dor. E Deus é aquele que venceu a morte e vai vencer de forma definitiva na eternidade. Hoje ainda choramos a perda de pessoas queridas. E por mais que seja uma realidade que não acontece com frequência, a ressurreição de alguém dos mortos, a gente viu isso muito mais no tempo de Jesus e antes dele. Ainda assim, a gente tem uma esperança que é maior do que aquela daquele tempo. A gente tem uma esperança que veio por meio de Jesus.
A esperança de que, da mesma forma que Ele mesmo morreu e ressuscitou no terceiro dia, nós também, e nossos queridos, vão morrer, mas vão também todos ressuscitar. Todos. Todo mundo. Eu e você, nossos entes queridos, todos vão ressuscitar. E todos nós vamos estar diante de Deus para o juízo final. E aquele que confiou neste Salvador terá a vida eterna com Deus. Então, por mais dolorosa que seja a morte, por mais que as lágrimas possam vir ao nosso rosto nos momentos de dor, quando nossos sonhos são destruídos e as lutas da nossa vida são tão grandes, ainda assim, a gente pode olhar para esse Senhor que traz esperança. Esse Senhor que olha para nós e tem um toque de amor dizendo: eu estou aqui, eu estou próximo de você, eu estou cuidando de você. E esse Senhor que traz esperança, a esperança eterna, onde também todas as dores serão encerradas, onde todas as lutas terão terminado, e onde todos os sonhos também serão pequenos diante da realização que é estar com esse Deus. Também Deus traz ressurreições hoje. Ressurreições de sonhos que você perdeu, que foram destruídos, de situações difíceis. O Senhor está olhando para você. Tem sonhos que Ele quer ressuscitar. Tem vida no meio dessa loucura da vida. Vendo tudo isso que aconteceu lá naquela situação, para encerrar. Vendo tudo isso, aquelas duas multidões passaram a ser uma só. A multidão que estava solidária à tristeza e a multidão que segue Jesus para o ouvir se tornam uma só. E essa grande multidão, então, louva a Deus dizendo: que grande profeta está entre nós. E a gente, claro, que crê em Jesus como Deus, pensa assim, mas só um profeta? Mas para aquelas pessoas dizer grande profeta está entre nós, é a realização daquilo que Moisés prometeu lá em Deuteronômio capítulo 18, que o povo vinha esperando. O grande profeta é também o Messias. Por isso eles dizem, na linguagem de hoje, no versículo 16, Deus veio fazer o quê? O que está escrito aí no versículo 16? Salvar o seu povo. Na linguagem de Almeida, pega mais literal, diz: Deus veio visitar o seu povo. Essa multidão louva a Deus, porque em Jesus, Deus veio visitar o seu povo. Deus se importa com o seu povo. E isso é realidade para nós também hoje. Nessa multidão nós também estamos incluídos. Essa multidão está aqui hoje. A gente não é uma multidão em número de pessoas tão grande assim. Mas essa multidão está aqui hoje, dizendo: que grandes coisas o Senhor tem feito. Como Ele é maravilhoso. Deus veio visitar o seu povo em Jesus. Deus é tão grande a ponto de extrapolar qualquer compreensão humana, mas ao mesmo tempo Ele se faz tão pequeno a ponto de olhar para nós, se comover e não com a nossa dor e não nos deixar no desespero. Ele é especialista em transformar lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Para encerrar, duas perguntas para você refletir e levar para casa. O que Deus falou com você hoje de maneira especial? O que mais te chamou a atenção nessa pregação? Pensa no seu coração agora. O que Deus mais falou com você? A coisa que mais te chamou a atenção hoje é o que Deus mais falou com você. Pensa rapidinho nisso. O que mais te chamou a atenção nessa palavra? E uma segunda pergunta. O que você quer fazer na prática nessa semana com isso que você ouviu de Deus? O que essa palavra que você ouviu de Deus vai fazer diferença na sua prática dessa semana, que você assume como um compromisso diante de Deus?
Pensa aí rapidinho também. O que você quer fazer essa semana com essa palavra que Deus falou com você? Que esse Deus continue enxugando nossas lágrimas e também as lágrimas das pessoas ao nosso redor por meio de nós, transformando lágrimas de tristeza em alegria. Amém? Quero convidar para nós